Todo mundo animadíssimo, espero que sim. Todo mundo tenha passado um fim de semana maravilhoso, em companhia das mamães, mesmo que de longe, né? Então hoje nós estamos ao vivo. Se você quiser deixar alguma pergunta, no fim da aula o Robson vai me ajudar aqui e a gente vai poder tirar as dúvidas de vocês. Nosso objetivo principal do nosso encontro hoje é para quem já tem o livro Português Descomplicado, aprender a estudar melhor com esse livro, que às vezes o aluno começa os estudos e não sabe como se organizar direito. Então eu vou pegar aqui o primeiro capítulo, mas o nosso objetivo maior é no sumário mesmo. Eu vou te explicar que tipo de exercício o livro tem e como você pode se organizar para fazer esses exercícios, o que seria mais adequado, tá? Se eu precisar de usar o quadro, Robson, você não fica desesperado não, que os meninos vão acompanhar a gente para a transição, depois a gente edita, tá bom? Relaxa. Tá relaxado, Robson? Robson tá tenso com esse equipamento novo ali. Vai usar isso, vai usar aquilo. Ai, meu Deus. Calma, calma, Robson Lins. Como foi o seu fim de semana? Bom? Você era o único convidado que eu ia aceitar para o almoço e você não atendeu o meu telefone, tá? Você tá sabendo. Você viu que a Júlia te ligou? Você viu o que eu ganhei de presente de Dia das Mães? Eu ganhei um gato e um cachorro. Você acredita? Eu não tô nem acreditando nisso, tá, gente? Presente Dia das Mães lá em casa foi um presente grego. Eu ganhei um gato, uma gata, na verdade, que o Vitor resolveu chamar a gata de Beatriz, meu filho do meio. Falei, ô Vitor, Beatriz, né? Eu tenho uma sobrinha que chama Beatriz. Não acho que é tão legal. Não, eu quero que seja Beatriz, que Beatriz guiou Dante pelo caminho, né? A travessia de Dante para a luz foi Beatriz que conduziu Dante. Tá bom, Vitor, então vai ser Beatriz, pronto, vamos discutir. Não tem dedo meu, tá? E aí a gatinha chama Bia, e aí adotamos um cachorro também, aí a cachorra chama Frida, para fazer companhia pro Fred. Então, agora eu tenho 3 filhos e 3 animais domésticos, 2 cachorros e um gato. Olha que beleza. Bom, dito isso, todo mundo já... e 3, como é que fala? Adotados. Nem vou comentar. O adotado número 1 me ligou e ainda falou assim, Feliz Dia das Mães, mamãe. Eu falei, não tô acreditando nisso, verdade. Acredita, isso é meus irmãos, tá, gente? Eles me ligam, Feliz Dia das Mães. Eu falei, eu não sou sua mãe, eu sou sua irmã. Nossa mãe já morreu e eu não assumi esse papel, mas eles não entenderam isso não. Bom, então, nós vamos para o livro Português Descomplicado. Agora deu, tá vendo? Bom, o que nós vamos falar? Quais os tipos de exercícios que aparecem no seu livro, tá? Então, a gente está aqui com o livro Português Descomplicado. Estamos usando a 12ª, o quê? Edição do livro, beleza? E aí eu quero focar aqui no sumário para a gente explicar em que ordem você vai fazer cada grupo de exercícios, tá? Você tem acesso ao primeiro capítulo do livro aí. Olha o que acontece. O primeiro tipo de exercício que vai aparecer é esse daqui, ó, exercício de fixação ao fim de cada capítulo. Então, olha aqui, ó, fim de cada capítulo. Nós vamos ter exercícios para você conhecer melhor o seu livro, tá? De fixação. Esses exercícios de fixação, eles são por assunto e eles são em sequências de 10. Então, aqui, ó, essas sequências, elas têm vídeo de correção e gabarito. Então, é isso que eu quero te mostrar. Onde é que eu tenho vídeo de correção e gabarito? Então, eu tenho uma sequência aqui, deixar essa notinha aqui só para você entendendo. Então, unidade 1, eu tenho 10 questões dessa. Unidade 2, eu tenho 10 questões. Aí, vou lá, por exemplo, na unidade aqui em cima, unidade 4, outras 10 questões, no total são 120, tá? Então, aqui você tem uma sequência de 120 com
vamos dizer assim, comentário em vídeo, beleza? Então, essa é a primeira sequência. Bom, aí você tem uma outra sequência que é treinando por provas completas. Então, vamos fazer outra notinha aqui, ó. Então, essa treinando por provas completas, tá vendo aqui, ó? Exercício treinando por provas completas vai ser na unidade 12. Então, vamos colocar aqui, ó. O ideal é você mensurar o seu desempenho por prova. Então, nós temos várias provas. Esse daqui, ó, gabarito apenas, não há vídeo anexo, tá? Então, o aluno vai treinar essas provas completas, elas estão devidamente gabaritadas, ele vai mensurar ali o desempenho a partir de cada prova completa que ele fizer. Então, nessa unidade aqui, eu tenho treinando por provas completas várias provas. Estou sinalizando a unidade aqui, porque como eu estou no arquivo em PDF, eu não consigo escrever ao lado da própria área aqui, tá? Então, vou continuar aqui, ó. Várias provas, você vai treinar aqui por provas completas de várias organizadoras. São 10 provas, ó, prova 3, prova 4, prova 5, 6, 7, 8, 9, 10 de organizadoras variadas, beleza? Então, essa é uma outra sequência que você tem no seu livro, treinando por provas completas. Aí, o que mais que eu vou ter, Flávia? Olha aqui, ó. Eu tenho uma sequência de questões comentadas. Mas antes das questões comentadas, porque vão seguir a lógica do livro aqui, seguindo em página, tá? Terminando as provas completas, você vai para a unidade 13. Tá me acompanhando aqui? Unidade 13, vou fazer mais uma notinha. O que eu vou ter na unidade 13, tá? Eu vou ter exercícios por assunto, beleza? São sequências de 20. Essa tem gabarito e vídeo de correção. Então, você tem acesso aos vídeos de correção também, porque no vídeo eu acabo revisando a matéria, né? Então, nessas daqui você tem gabarito e vídeo de correção. Ô, Flávia, quantas são no total? São 320 questões. Por assim, ó, só para você ter uma ideia, tá? Essa sequência de provas completas são mais ou menos 200 questões. Na primeira lá que a gente fez, que é essa daqui, ó, que está no fim de cada capítulo, tem um total de 120 questões, ó. Então, 120 questões corrigidas em vídeo, mais 320 corrigidas em vídeo. Só aqui você já tem 440 questões corrigidas em vídeo, comentadas uma a uma, tá? E mais outras 200 questões para você ter acesso aí ao gabarito, beleza? Então, vamos fechar essas notinhas aqui e vamos continuar. Bom, aí então eu tenho essa unidade que a gente já falou, que ela é toda corrigida em vídeo. Aí eu tenho essas provas e depois eu tenho essa unidade aqui, ó, que é treinando por banca para você entender melhor o seu desempenho a partir de cada o quê? Organizadora. Então, questão treinando por banca, eu tenho uma sequência de exercícios, ó, muitas bancas, ó, IADES, Fundatec, Instituto AOCP, AOCP,
né, IBFC, questões da Fundação Carlos Chagas, FUMARC, CESP, SEBRASP, então muitas organizadoras aqui, e também vou ter provas recentes dessas organizadoras para vocês fazerem, que estão todas aqui, ó, provas de 2019, 2018, né? Na próxima edição do livro eu troco essas provas por provas de 2020, e essas daqui vocês também vão ter acesso ao vídeo de correção. Aqui a gente tem questões de 1000 frases, que são questões também feitas em vídeo, e questões comentadas aqui dentro do livro também. Então, eu tenho vários pedacinhos aqui do livro com muitas questões. Deixa eu fazer no quadro, que essa canetinha aqui não ficou boa por causa do PDF, e aí eu vou fazer no quadro, e o Robson não vai ficar triste, vai só conduzir a gente para o quadro, porque eu estou com o livro aqui, e aí eu consigo fazer a partir do livro mesmo. Ah, mas eu já abri, agora vamos fazer no quadro mesmo, que vai ficar mais fácil. Pronto. Dissesse isso antes. Vamos lá. Até porque no quadro dá para a gente fazer um esqueminha aqui, até para o aluno conhecer melhor o livro, tá? Então, nós estamos no livro Português Descomplicado. Robson só vai passar para o quadro aqui, é bom que eu vou tomar uma água enquanto ele passa. O pessoal que está ao vivo aí pode ficar tranquilo. Depois eu vou responder as questões. Oi, 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 oi. Tá ok? Já passou para o quadro? Pronto. Nada que um quadro não resolva. Então, nós estamos aqui trabalhando o livro Português. Português Descomplicado. Eu quero falar com vocês os exercícios que existem nesse livro para você se organizar. Porque às vezes o menino fica imprimindo um monte de material, né? E o ideal é que você tenha aí acesso aos exercícios do livro. Lembrando que para os exercícios do livro eu sempre vou te dar suporte, óbvio. Então, Português Descomplicado. Aí a gente vai trabalhar, o primeiro tipo de exercício é o seguinte. Então, são sequências com 10 questões relacionadas ao tema trabalhado. Ah, mas eu acho pouco. Não, depois você vai analisar isso comigo. Vamos primeiro entender o seguinte. A gabarito, claro, né? E aí, a gente ainda tem vídeo de apoio para isso aqui. Então, a gabarito e há vídeo de apoio. Lembrando que os vídeos de apoio ficam disponíveis por 6 meses a partir da compra do livro, tá? Então, o aluno tem essa noção. Há vídeo de apoio. Beleza? Flávia, qual que é o total de questões que eu tenho neste bloco aqui? Então, neste bloco, que eu vou chamar de bloco 1, total de questões 120, beleza? 120 questões. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem. Eu tenho gabarito ao fim de cada unidade, há exercícios de fixação, então, né? Então, são sequências com 10 questões relacionadas ao tema trabalhado, há gabarito e há vídeo de apoio como bônus disponível por 6 meses a partir da compra, ok? Porque nos vídeos de apoio eu vou explicar questão a questão. Isso aqui é legal, porque aí você tem acesso ao comentário de todas as questões.
Então, essa é a primeira parte do nosso livro de questões. Flávia, logo na sequência, eu tenho, olhando assim a lógica de exercícios, tá? Eu tenho aqui, seguindo os exercícios, a unidade 12. Que é toda de exercício, tá? Toda de exercício. O que é essa unidade 12? Provas completas, bancas variadas, alto nível de complexidade. Então, escolhi provas mais difíceis. Então, unidade 12, eu vou ter uma unidade totalmente de provas, né? Neste caso aqui, eu só tenho gabarito. Então, ideal que o aluno mensure o seu desempenho por prova, banca, para ele ter uma noção de como ele está se saindo. Ah, Flávia, quantas questões eu tenho nessa unidade? Mais ou menos 200 questões, tá? E essas questões estão apenas com gabarito, eu não tenho um vídeo de apoio para elas. Nossa, mas só tem vídeo de apoio aqui? Não, você vai ver o tanto de vídeo de apoio que você tem. Então, agora eu estou na unidade 13. Unidade 13 também é uma unidade apenas de questões, beleza? Então, olha o que acontece. Toda de questões. E essa daqui você tem vídeo para unidade inteira. Então, aqui são exercícios por assunto. Então, aqui a gente tem exercícios por assunto, eles são de bancas variadas. E aí, como são por assunto, lógico que eles vão ter um nível mediano de complexidade. Uma questão ou outra pode ser até mais difícil, mas se dá para separar por assunto, eu sempre brinco com o aluno. Deu para separar é porque não é tão difícil assim, porque se fosse tão difícil, misturava um monte de conteúdo, né? Então, vamos dizer assim, complexidade mediana. E aí, a gente tem gabarito. Então, há gabarito para esses daqui, beleza? Aqui, a gente pode mensurar, né? Ideal mensurar desempenho. E aí, eu tenho uma outra questão, que é o seguinte, eu tenho vídeo de apoio como bônus aqui também, ó. Há vídeo de apoio como bônus disponível por 6 meses a partir da compra. Então, você tem ali vídeos de apoio disponíveis por 6 meses a partir da compra. Então, é um vídeo de apoio para cada bloco. No total, aqui são 320 questões comentadas em vídeo, revisando a matéria. Então, aqui, ó, há vídeo de apoio para cada bloco de questões aqui. Então, só até aqui, você já tem 420 questões com vídeo de apoio comentada para você. Só até aqui, mas você tem mais, ó. Aí, depois que a gente passou por essa unidade, a gente tem uma outra unidade, que é só de questões também. Então, explicando aqui que eu tenho várias unidades que são apenas de questão com formatos diferentes, que é a unidade 14. Essa unidade 14, treinando por banca.
Aqui são sequências de 20, tá? Só para você entender. E treinando por banca, são sequências de 50 questões, cada uma. Então, a gente tem uma sequência de 50 questões aqui, treinando por bancas. A gente tem aqui várias bancas, né? Então, basicamente, você tem aqui ó, 50, 60, 70... 350 questões aqui. Nós temos bancas variadas. Na verdade, são 300, tá? Então, eu tenho 350 questões, eu tenho bancas variadas e gabarito. Aqui não há vídeo de apoio, mas é interessante você mensurar também. Ideal, então, aqui o ideal é que ele mensure o seu desempenho por o quê? Banca, né? Para ele ter uma ideia, uma expectativa mais adequada de cada banca. Então, treinando por bancas, eu tenho sequências de 50, bancas variadas, e aí você vai trabalhar aqui com o gabarito todo conferido. Se tiver alguma dúvida em alguma questão, você vai mandar para a gente. Então, essa aqui vai ser a lógica aí do seu livro. E acabou? Não, a gente tem mais questões, tem questões comentadas no próprio livro ainda. Só porque às vezes o aluno não sabe nem o que tem no livro. Aí, automaticamente, ele deixa de aproveitar o seu material todo, né? Bom, aí depois dessa sequência treinando por bancas, eu tenho lá questões comentadas, separadinho, ó. Na 12ª edição, essas questões estão a partir da página 506, beleza? Então, questões comentadas no próprio livro. Então, eu tenho gabarito, são 300 mesmo. Então, eu tenho gabarito e comentário em texto dessas questões aqui, beleza? São 300 questões no total, gabaritadas e comentadas em texto. Depois, eu tenho frases de fixação. Começando aqui na 12ª edição, a partir da página 594. Então, essas frases de fixação, né, elas têm gabarito no livro, no fim do livro, tá? Quem não gosta de assistir ao vídeo, elas trazem, né, as frases trazem o gabarito no finzinho do livro, beleza? Só que você ainda tem vídeo de apoio. Se você preferir, vídeos de apoio como bônus. Ah, eu quero assistir porque eu reviso os conteúdos, né? Então, vídeos de apoio como bônus, corrigindo as 1000 frases. Então, a gente corrige, são vários vídeos, são 50 vídeos, tá? São 50 vídeos corrigindo todas as 1000 frases aí que tem o gabarito também no fim do livro. E esse daqui vai ter o comentário em texto no próprio livro.
Aqui a gente já sabe que são 300 questões e essas frases de fixação são 1000 frases. Beleza? Aí você tem um escopo, vamos dizer assim, de questões bem legais aí para fazer no seu livro. Agora você já sabe o tanto de exercício que tem nesse livro. Deixa eu ainda organizar para você aqui de uma forma mais didática. Vamos organizar ainda melhor. Vou pensar na 12ª edição, tá? Então, só para você fazer um esqueminha aqui, porque você vai escolhendo o que você quer fazer primeiro. Eu sempre falo com o aluno que o ideal é ele fazer primeiro as que tem questões comentadas, até ele ficar bom, né? E aqui você vai ter muita questão comentada. Então, olha aqui para você ter uma ideia do que vai acontecer com o seu livro, tá? Ao fim de cada capítulo, eu tenho exercício de fixação com sequências de 10, beleza? Depois eu tenho que ainda tem uma outra sequência de provas aqui, que eu esqueci de colocar ali, mas que também tem vídeo de apoio. Unidade 8, unidade 12. Aqui, ó, se você achar que fica mais fácil, posso até te dar a referência aqui de página de início, né? Depois eu tenho aqui e eu tenho essa unidade nova, ó, que é de provas recentes. A gente vai pegar provas, por exemplo, aqui nessa edição, estou trabalhando com 2018 e 2019, né? Na próxima, a gente vai trabalhar com 2019, 2020 ou só 2020, a gente vai trocando isso daqui, beleza? Essa unidade aqui é de provas completas. Essa unidade, exercícios por assunto. Essa daqui é de exercícios por banca. Questões comentadas, bancas variadas, né? Provas recentes, bancas variadas. Vai ver que a gente tem várias bancas lá.
FGV, a OCP, tudo aqui. Bom, então, vou definir para vocês as quantidades de questões, para você saber, assim, que tanto de exercício que eu tenho no livro, que às vezes o menino fica fazendo um outro material, sendo que ele podia terminar o que ele tem em mão, né? Coloca aqui, Robson, por favor, para ficar mais certinho. E aí me cabe aqui do outro lado, olha como é que fica melhor, bem melhor. Então, ao fim de cada capítulo, eu tenho sequência de 10, aqui vai dar um total de 120 questões. Gabarito, ok. Vídeo, ok. Texto, não. Então, essa tem gabarito e vídeo de apoio. Só para você entender aqui melhor. Então, comentário em texto, para você entender aqui. Aqui a gente tem gabarito e vídeo, beleza? Unidade de provas completas. Total, mais ou menos, 200 questões, beleza? Temos gabarito? Sim. Não temos vídeo, não temos texto para essa unidade. Unidade de exercícios por assunto. 320 questões. Gabarito, ok. Vídeo de apoio, ok. Comentário em texto, não. Porque uma coisa substitui a outra, né? Então, só aqui você já tem 440 questões comentadas em vídeo para trabalhar. Unidade 14, que são exercícios por banca. São 300 questões com gabarito, não há vídeo e não há texto para essas questões. Questões comentadas de bancas variadas. São 300 questões, tem gabarito, não tem vídeo, e aqui, ó, todas elas são comentadas em texto, beleza? Só para você ter uma ideia. 1000 frases, então eu tenho uma quantidade aqui, né? 1000 frases, só que não são questões, são frases para fixação, tá? Gabarito, ok, esse gabarito está no fim do livro, só para você localizar mais fácil. Na 12ª, o quê? Edição. Vídeo de apoio, ok, para corrigir as 1000 questões. Não tem um comentário em texto, mas tem um gabarito em texto, caso você prefira. Provas recentes, 2018, 2019, nós temos aqui mais ou menos 150 questões, dá um pouco mais, tá? Aqui eu vou colocar mais ou menos, porque cada prova tem um volume de questões. Tem prova com 20, prova com 10. Então, eu tenho mais ou menos 150 questões, são sequência com 10 provas também. Então, tem prova com 15, prova com 20, tá? Gabarito, ok. Vídeo de apoio, ok. Não tem comentário em texto. Então, eu tenho comentário também de provas completas, só que em vídeo, para você trabalhar. Então, quantas questões comentadas eu tenho no livro? Comentadas em vídeo, 1000 frases, mais 120, 320, 100 e o quê? 50. Mais ou menos 600 questões comentadas em vídeo. Quantas questões comentadas em texto? 300, tá? Trezentas questões. Flávia, e quantas questões eu ainda tenho apenas com gabarito? Só essas 2 unidades têm apenas gabarito. Então, só isso aqui, ó. Beleza? Porque essa daqui está comentada, só que está comentada de outro jeito. Então, essa unidade e essa daqui são apenas com gabarito. Então, 500 questões mais 500 questões mais 500 questões com gabarito apenas, beleza? Então, no total, o livro tem 1.100 questões,
Dessas 1.100 questões, 1.100 não, desculpa, o livro tem 1.400 questões, sendo que 600 são comentadas em vídeo, 300 são comentadas em texto e 500 tem apenas o quê? Gabarito, só para você entender. Mais 1.000 frases, então, quantas questões o livro tem? O que eu vou fazer nesse livro aqui? Porque às vezes o menino pega o livro e ele não consegue nem ver que tem tanto exercício assim, né? Então a gente quer te ajudar a entender o seguinte, se você fizer tudo que tem no livro, você vai evoluir muito. Você tem que acabar com esse material para adquirir um outro, tá? .300 comentadas em texto, 500 apenas com gabarito, é a minoria, ó. Então, eu tenho 600 questões comentadas em vídeo, 300 comentadas em texto no próprio livro e 500 questões apenas com o quê? Gabarito. Cerca de 1.400 questões de provas anteriores, mais 1.000 frases de fixação. Isso aqui é para o menino aprender a estudar com o livro. Flávia, mas quais eu vou fazer primeiro? O que eu vou fazer primeiro nesse livro? Qual que é a ordem que você, me aconselha? Primeiro você vai fazer tudo que tem comentário em vídeo, porque os comentários em vídeo vão te facilitar na compreensão da matéria. Eu sugeriria que você começasse pelas frases. Vai fazer as frases de fixação, vai fazer as questões comentadas em vídeo, depois vai para as questões comentadas em texto e, por último, você vai pegar as com gabarito, porque você já vai estar com um nível mais elevado, né? É óbvio. Então, o ideal é que o menino comece com as frases que são para fixação. Então, sequência. Como é que você acha que eu faço? Frases, exercícios de fixação. O que mais que a gente vai fazer depois dos exercícios de fixação? Exercícios por assunto, que vai ser a unidade 13. Depois você vai fazer provas completas, as que tem vídeo, que são as recentes. Então, é lá no finalzinho do livro que está escrito provas recentes, as que tem o vídeo de apoio, beleza? Que está lá no finzinho do livro, que aí você tem questões com respaldo. Depois você vai fazer as questões comentadas em texto, porque aí você está aprendendo com essas questões. Primeiro você faz tudo que você tem vídeo e texto. E ainda começa pelas com vídeo, ó. Vídeo. Depois vai para as de texto e depois vai fazer só as questões com gabarito. Então, provas completas com gabarito. E exercícios por banca, que só tem gabarito também. Só tem gabarito. Provas completas gabaritadas e exercícios por banco gabaritados, essa é a última coisa que você vai fazer, beleza? Então, sequência, frases, exercício de fixação, exercício por assunto, provas completas recentes, 300 questões comentadas em texto, provas completas gabaritadas, exercícios por banca, fazer primeiro o que você tem comentário em vídeo, depois o que você tem comentário em texto,
por fim, o que você tem gabarito. Começar pelas frases, porque a fixação de conteúdo é importante e são os exercícios mais fáceis que a gente tem no livro. Não é tão fácil assim não, mas dá para o menino ir acompanhando aí a lógica. E isso, é claro, eu estou imaginando que você é um aluno que já tem um mínimo de domínio de teoria, vai ler a teoria, conseguir entender direitinho para poder fazer a sequência de exercício. O que eu quero deixar claro é que seu livro tem muito exercício, muito, e você pode treinar por ele, porque você pode contar com a gente para respaldar, vamos dizer assim, as suas questões, tanto em comentário quanto em explicação. Então, é importante você treinar isso aqui primeiro, né? Olha, isso tem muita coisa já comentada, são 900 questões comentadas. Você consegue ver isso aqui? 600 em vídeo, mais 300 questões comentadas em texto. Então, você tem 900 questões comentadas no livro. E depois você vai para essa parte aqui, para você não perder tanto tempo, e vai fazer só as questões com gabarito. Porque aí você já adquiriu um conhecimento com as questões comentadas. 1000 frases mais 900 questões comentadas, ok? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu olhar se há alguma questão. Você tem como abrir o YouTube aí, Robson? Isso, pode ser do seu celular, pode ser do seu celular. Pronto, vamos usar a internet alheia. Então, nós vamos aqui olhar se vocês têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa, para vocês terem certeza de que eu estou ao vivo. Amanhã eu estou esperando vocês em 2 momentos diferentes. A gente tem às 10 horas, correção de questões pelo canal do Instagram, 10 horas da manhã. Às 19 horas, a gente tem ao vivo curso português corporativo pelo YouTube. Então, é bem legal, assim, se você conhece alguém que trabalha, que precisa melhorar o seu português, mas não tem esse foco em concurso público, de repente você pode indicar para essa pessoa ir assistir às aulas do português corporativo para ver se ela se adapta, né? Claro. E às 20h30, a partir de hoje, a gente tem transmissão do Português Gold. Acho que é a partir de hoje mesmo. Então, você põe no ao vivo aí. Quer que eu ponha? Ok, só coisar para baixo. Então, aqui, ó, o Ribamar mandando boa tarde pra gente. Tássia também mandando um olá. Aqui, ó, a Silvia, que tem a 8ª edição, ela pode seguir essa mesma sequência. O que vai acontecer, Silvia, é que na sua edição há menos questões comentadas e menos suporte em vídeo, porque a gente vai melhorando o livro e colocando mais questões. Em tese, a teoria não foi alterada, beleza? Então, o aluno perguntar assim, o que alterou? Apenas a redação oficial é que sofreu alteração, mas você não precisa adquirir um livro novo para isso. Se você quiser só a redação oficial, que é uma parte de conteúdo que sofreu alteração, a gente tem como olhar no sistema que você já tem o nosso livro, né? E aí a gente pode liberar para você essa parte, não existe problema nisso, tá? Então, basicamente, aqui, só essa dúvida que é da Silvia, imagino, ok? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje, explicar como é que você pode usar melhor o livro Português Complicado, sabendo que existem 900 questões comentadas no seu livro, quer em vídeo, quer em texto, para você entender melhor essas questões, né, utilizá-las da maneira adequada. Isso é o mais importante, ok? Se Deus quiser, a gente vai sempre melhorando. Eu vejo assim, ó, como eu entendo as coisas. Tudo é um processo, então a gente tem que ir melhorando. A gente tem que trazer para o aluno soluções. Às vezes, colocar esse tutorial do livro faz o aluno otimizar os estudos, né, a partir do livro Português Complicado. Ele tem que ler a teoria, fazer um mapa, fazer um resuminho, porque já que já tem um resumo ao fim de cada capítulo, ele pode fazer um mapa mental, alguma coisa nesse sentido. Isso vai ajudando o aluno a despertar o conhecimento dele de maneira mais adequada, beleza?